Oi, como está? Eu espero que bem. E hoje eu quero falar da história de uma criança que conseguiu realizar o seu sonho e conseguiu ser um fenômeno no YouTube. Mas para nós entendermos como isso aconteceu, iremos pelas suas origens. Em 2013, ele tinha uns 14 ou 15 anos. Ele fez um canal, porque o primo dele também faria um canal. E o Digo não queria ficar para trás. Era um canal de Minecraft, onde ele fazia vídeos sobre servidores de Mine, que viralizava na época. E quando o vídeo ia muito bem, ele conseguia pegar 1000 views e 100 likes, no máximo. Alguns se inscreviam como forma de retribuição, mas eram inscritos fantasmas, pois não voltavam para assistir mais. Eles entravam no vídeo, abriam a descrição e pegavam o IP, mas saíam sem interagir no vídeo, como deixar o like ou o comentário. E se o Digo postasse outro tipo de vídeo, ninguém assistia. E ele divulgava os seus vídeos enviando uma notificação no Skype, que tinha uma extensão do Cloudfish, onde você escrevia uma mensagem e ele enviava para todos os seus contatos. O Digo fazia um spam praticamente. E nesse rolê, ele conseguiu 3.000 inscritos e juntou em 2 anos R$200 de AdSense. E quando chegou 2014, ele estava desanimado por não conseguir crescer no YouTube. Então, tomou uma decisão muito importante: começar tudo de novo, criando um novo canal do zero, mas continuando com o mesmo tipo de conteúdo do antigo. Bom, ele deixou os vídeos de servidor para trás, pelo menos. Eram vídeos simples, de jogos e de Minecraft. Era bem ruim, mas era de coração. E ele conseguiu conquistar 1000 inscritos. Mas a situação era a mesma: poucas views e poucas interações. E quando chegou em 2015, o PC dele simplesmente queimou, fazendo-o parar com o canal novamente. Ele passou vários anos sem postar vídeos, apenas assistindo outras pessoas conquistarem seu espacinho e seus sonhos no YouTube. Ele sempre quis voltar, mas toda vez dava uma desculpa para se sabotar. Ele dizia que perdeu o momento de voltar, como em 2017, que era um momento legal de se ter um canal, e com uma mentalidade derrotista, achando que nunca conseguiria crescer de verdade. Além que ele tinha medo de postar o primeiro vídeo e não conseguir manter a frequência. Qual seria o segundo vídeo? E o terceiro? E chegou 2019. Ele tinha terminado o ensino médio e ia demorar para conseguir um emprego e para entrar na faculdade. O cara estava com tempo livre e queria alguma coisa para fazer. E ele assistia muito Golart, Botão Select, Central e o Jake Pudding, que eram canais de opinião, uma coisa que era possível até pro Digo fazer. Foram inspirações que deram a vontade dele voltar. Mas claro, ele teve que colocar um novo nome no canal, e ele escolheu Digo, uma referência ao seu nome real, Rodrigo Carvalho, uma abreviação que a mãe dele usava separando o Ro e o Digo, e ele apenas ajustou removendo o R e colocando um G extra, criando assim Digo. E o seu primeiro avatar era a letra D verde. Isso é tosco, bota tosco nisso. Além disso, ele não tinha dinheiro para pagar um artista, então ele viu o canal do Roy, que fazia o mesmo estilo de vídeo que o dele, e seu avatar era um personagem de anime. Então ele pesquisou personagens de anime com cabelo verde e encontrou o Deco. Ele já gostava do anime, então ele digitou útil ao agradável e usou uma foto do Midoriya. Agora chegou o momento que ele voltou com o canal. Por sorte, várias coisas aconteceram naquele mês para ter uma frequência. Desde então, nunca mais parou de postar. E o seu primeiro vídeo, ele pegou o celular e só começou a falar, sem um roteiro, e editou e lançou no mesmo dia. E foi uma crítica sobre a plataforma e aos seus espectadores. Essa crítica, mesmo depois de anos, continua sendo muito atual. Como o canal dele é de opinião e ainda pequeno, ele precisava postar muito rápido os vídeos. E para ser tão rápido, ele tinha uma rotina da meia-noite até as 5 da manhã para reunir as informações, e das 5
às 6 para gravar o áudio e editar. Dormia para acordar às 8 para trabalhar. Chegava em casa, descansava um pouquinho e postava o vídeo às 6 ou 5 da manhã. Essa era a rotina para manter o canal, com a fé de que ao pesquisarem o tema, o seu vídeo fosse o primeiro a aparecer. Por isso que ele gravava de madrugada, pois era o momento mais silencioso do dia e seus pais estariam dormindo. Essa é a razão que a voz dele parecia de choro. Olá. Bem, se você caiu aqui nesse canal é porque você tá muito tempo no YouTube e você tá perdendo um tempo danado da sua vida. Ele não queria falar alto, e quando ele contou para a mãe, ela duvidou que daria certo, já que ninguém estava assistindo, mas o apoiou mesmo assim. Ah, eu falei que ele tinha um trabalho, né? Nesse período, ele conseguiu um estágio no fórum, arquivando vários documentos no computador, e teve a sorte de ser remunerado, e com mais sorte ainda, apesar das poucas esperanças no canal, ele começou a conquistar vários inscritos. O crescimento foi muito rápido. Ele não conseguia parar de ver no YouTube Studio os inscritos subindo e as interações aumentando, sem ele ter que pedir para as pessoas fazerem isso. A felicidade que ele sentiu, não existem palavras para descrever. E quando chegou em janeiro de 2022, ao alcançar 5.000 inscritos, ele decidiu levar o canal mais a sério, porque a faculdade e o trabalho faziam ele parar com o canal e só voltava quando tinha tempo de sobra. O seu primeiro vídeo a ultrapassar 100.000 views foi ele explicando sobre a treta do Orochinho e a sua ex, pois a única fonte disponível era o Treta News, que tratava tudo muito raso. E o Digo reuniu todas as informações e construiu uma linha do tempo detalhada com opiniões do que motivou o acontecimento. E no dia seguinte, ele já postou e ficou respondendo todos os comentários do Treta News que queriam saber mais sobre o ocorrido, que ele fez um vídeo explicando. Embora tenha demorado um pouquinho para viralizar, ele explodiu quando as pessoas começaram a pesquisar sobre o assunto, e o primeiro resultado era dele. Foi nesse momento que ele elevou o padrão dos canais de opinião. Enquanto outros só liam as notícias e já postavam para manter a frequência, ele se destacou, conseguindo juntar todas as informações em um único vídeo e criando uma linha do tempo e opinando profundamente com uma edição especial que ninguém fazia, e ainda sem perder a agilidade para ser um dos primeiros a postar. Até hoje, não existe ninguém parecido com o Digo. Então, ele decidiu estabelecer uma frequência de 3 vídeos por semana, e ele realmente conseguiu manter a frequência por um ano, e conseguiu conquistar 100.000 inscritos em 1 mês e meio. Depois, um vídeo por semana, pois para manter essa frequência alta, ele contratou um editor, mas ele não gostou do resultado, não porque o editor fosse ruim, mas porque os vídeos não estavam saindo como ele imaginava. E por causa da pandemia, ele conseguiu voltar a editar e dar um carinho a mais nos próprios vídeos. E no dia em que a placa de 100.000 chegou, ele segurou aquilo nas mãos e viu seu nome gravado. E foi muito difícil para ele acreditar que era real, algo que ele só tinha visto nos vídeos de outros criadores, e agora estava ali, com ele. E quando ele mostrou para a mãe, ela ficou cheia de orgulho ao ver seu filho realizando seus sonhos. E com esse crescimento, não foi surpresa que começaram a comparar o Digo ao Golart, dizendo que ele era uma cópia. E para combater essa ideia, ele e mais 22 criadores se uniram em um vídeo explicando por que não eram cópias e falando como se sentiam com essas acusações com a hashtag não somos cópia. Isso estourou a bolha, chegando até no Golart, que pediu para as pessoas parassem com isso. Mas elas não pararam de verdade, pois ninguém sabia como diferenciar quem copiava e quem apenas se inspirava. Claro, tinha criadores que copiavam mesmo, mas muitos eram injustiçados. E quando o Digo se tornou o maior canal de opinião, as pessoas começaram a falar que outros criadores copiavam ele. Engraçado, né? Agora, voltando um pouquinho em 2019, o Digo criou um quadro no canal, chamado de Potencial. Uma forma de retribuir a chance que recebeu no início para outras pessoas que tinham potencial para aquecerem, mas que precisavam de um empurrãozinho. E todos nós sabemos que o início é a parte mais difícil, já que os vídeos não são recomendados e o público não está acostumado com você. E funcionava assim: a cada 100.000 inscritos no canal, o Digo abria um formulário onde as pessoas enviavam informações sobre seus canais e ele avaliava o esforço e a criatividade da pessoa, independente do estilo do canal. Podia ser de opinião, animação, gameplay, reflexão.
entre vários que existem. Isso motivou muita gente a não desistir e a conquistarem o seu espacinho no YouTube, como Tsuki, Selink, Matoso, Persima, Reply, e esses só foram alguns dos mais de 90 canais que apareceram no Potencial. E tinha às vezes que ele já postava um Potencial e já lançava outro, de tão rápido que batia essa meta. Embora nem todos tenham conseguido QC, o quadro foi muito importante para todos eles. Mas claro, tudo que é bom tem que acabar. E o Potencial acabou por 3 motivos principais. Primeiro motivo, tinha um pessoal que reclamava que os canais que o Digo mostrava já eram grandes, com 10 mil ou 30 mil inscritos, ou que eram canais abandonados. E essas pessoas não pensavam que o potencial é sobre a pessoa que faz o canal, e não sobre os números que ela tem, e que talvez o Digo poderia fazer a pessoa voltar com o canal com essa motivação. Segundo ponto, a perca de interesse das pessoas em assistirem. Terceiro ponto, ele se cansou de fazer, deixou de ser uma coisa especial para ele. Isso fez com que ele parasse com o potencial, mas ele sempre manteve o pensamento de que quando ele chegasse no topo, ele não estaria sozinho nessa. E um vídeo muito marcante para o Digo foi o Putz Lucas Lira. E o título é um trocadilho com Putz Glitter. Sim, o Putz nasceu de uma piada. E essa escolha não foi à toa, pois ele sabia que se colocasse diretamente o que a pessoa fez já no título, ninguém clicaria. O Putz foi a melhor maneira de chamar a atenção e fazer as pessoas entrarem no vídeo para descobrir o que estava acontecendo. E isso virou a marca dele. O Putz era o maior diferencial que tinha entre os canais de opinião. O Digo já fazia vídeos únicos, mas agora com os Putz ele subiu de nível novamente. Cada vídeo era tão completo que quem assistia não saía com nenhuma dúvida, saía sabendo de tudo. E para ele, isso virou um selo de qualidade. Se o tema, a edição, o roteiro fossem muito bom, era digno de receber esse título. Além que era uma garantia que o vídeo ia viralizar. Quer um exemplo? O Putz Golart. É um vídeo de homenagem e não de treta. E de tanto usar o Putz, ele acabou virando um meme. É impossível não associar o Digo aos Putz. E por esses vídeos serem muito difíceis de se fazer, ele demorava para postar, colocando ele numa posição que ele não gostava, sendo sempre o último a postar. Virava aquele que encerrava a discussão, aquele que colocava o último prego no caixão. E por causa disso, as pessoas associavam os Putz com vídeos com roteiro impecável, edição incrível e, claro, assuntos polêmicos e assuntos criminosos. Uma coisa que ele nunca quis. E não conseguindo lançar um vídeo mais simples com o Putz. E o pior de todos, enxergavam ele como um justiceiro. Ele já sabia que tinha essa fama há muito tempo, mas esse peso que ele carrega não é o mesmo de outros canais de opinião. Ele nunca quis ser alguém que condena outras pessoas, mas passaram a enxergá-lo assim, principalmente por causa dos Putz mais problemáticos. Quer um exemplo de como ele foi levado a sério demais? No Putz Cartoonizando, onde o Matt tinha feito uma live que mostrava como odiava canais reagindo aos seus vídeos e falando o que sentia pelo YouTube brasileiro. No vídeo, o Digo contextualizou tudo o que ele tinha feito e deu sua opinião sobre o caso, mas as coisas tomaram uma proporção inesperada. Usaram esse vídeo para justificar e ampliar o ódio que todos sentiam por ele, pois ninguém gosta de alguém com síndrome de vira-lata. E quando o Matt viu tudo isso, ele pirou e falou que o Digo queria ele morto. Meu Deus, cara, isso é uma forçação demais. Tá, quando o Digo falou que a carreira do Matt tinha acabado, foi idiota. Mas usaram isso para desmerecer todo o vídeo, falando que ele só tinha sido cringe e ignoraram as partes babacas dele. Agora, em 2022, foi um ano muito ruim para os canais de opinião, pois o estilo estava saturando e eles estavam desesperados para se destacar. E para isso, eles passaram a fazer títulos e thumbnails apelativas até demais. Até demais. Criando um ambiente tóxico entre eles, onde eram sempre associados à desgraça e à tragédia. E o Digo, ao ver esse cenário que estava virando normal, se sentiu responsável, pois quando ele voltou com o canal, vários outros tiveram a mesma ideia, e por ele ser o maior nome da comunidade, o Digo tentou fazer pelo menos alguns deles parar conversando no privado, mas não conseguindo convencê-los, pois se um parava, o outro continuava e ainda saía ganhando, pois ganharia mais views. E para ter uma garantia que todos eles parariam, ele fez um vídeo onde dava a sua opinião, avisando para nós prestarmos mais atenção. Mas o vídeo do Digo, por ser mais simples,
uma pequena margem para as respostas. E essa margem, os canais se aproveitaram, pois eles ficaram ofendidos. Ninguém mexia com os canais de opinião. E o Digo mexeu na ferida deles. E vocês querem saber quais foram os argumentos que eles deram? Foram: somos pequenos e não conseguimos crescer da mesma forma que o Digo. Precisamos disso. Se está no vídeo, não é clickbait. Nosso conteúdo já é pesado, não dá pra suavizar. E ainda tentaram inverter a situação. Alguns apelaram dizendo que o Digo era hipócrita, argumentando que ele já havia usado títulos e thumbs apelativas no passado. No entanto, tem uma diferença bem grande entre eles. Quando o Digo fez isso, ele aceitou o erro e mudou, diferente deles, que continuavam insistindo no mesmo erro. Além que os exemplos deles não são iguais do Digo, e tinham alguns que concordavam com o Digo, mas tentaram minimizar a situação, e não dava para diminuir ou dar essas desculpas enfarrapadas. Tudo estava um absurdo. E quando o Digo fez um vídeo resposta estruturado corretamente, ele desceu cada argumento, cada desculpa, fazendo eles pararem com essas merdas. E ele conseguiu. Atualmente não tem mais thumbs e títulos como a daquela época. Está tudo mais saudável. E tudo graças ao Digo. E quando chegou 2023, o Digo tentou voltar com a frequência do canal, mas não conseguiu. O motivo? Aconteceu o seu maior boom no YouTube. E arrisco dizer que foi o maior da plataforma. Tudo graças ao Putz Maluca. O impacto do primeiro Putz trouxe 140 mil novos inscritos em apenas 4 dias. E só aumentou com o lançamento do segundo Putz, 200 mil inscritos novos. Além que os comentários que o Digo deixou nos vídeos da Haluca deram 150 mil inscritos. É muita coisa, cara. Esses comentários chamaram tanta atenção para o seu canal que criaram fanarts, edits, animações e vídeos. Mas tudo isso teve uma consequência. Criaram uma pressão sobre ele para não cometer nenhum erro, mesmo que pequeno. Qualquer deslize seria criticado. Além disso, existia uma pressão para que ele continuasse expondo os erros dos outros. E muita gente estava irritada com o Digo por ter parado com o canal. Eles queriam mais Putz, mas se ele fizesse um vídeo sobre alguém, iria piorar toda a situação. Quer um exemplo? Tem o RK Play, que fez coisas horríveis, e o Digo decidiu só não fazer um vídeo sobre ele porque havia insinuado que desviveria, e ele não queria arriscar. Fazer um vídeo pioraria tudo, e com essa pressão, o canal estava dando tanto estresse para ele, pois envolveu um imenso esforço para escrever, pesquisar e editar, e rezar para que o vídeo não causasse problemas. E por seu nome estar tão em alta, se alguém xingasse ou criticasse, chamaria atenção. E muita gente fez isso. Até quem o Digo considerava próximo, aproveitaram isso para farmar em cima dele. E por causa deles, o Digo se tornou muito mais reservado do que antes. Se ele se expor muito para alguém, futuramente essa pessoa pode trazer problemas para ele. Tipo a ex-min do Suavemente Comentado, que fez 2 vídeos atacando o Digo, usando meias verdades, fontes não confiáveis, uma forçação de barra. Ela chegou a acusá-lo de ser manipulador, de se envolver com panelinhas e de ser homofóbico. E um dos pontos para construir esse vídeo foi quando ela tentou extrair a informação do Digo sobre a sua participação no roteiro do Jean, colocando armadilhas para ele cair. No entanto, ele percebeu o jogo dela e ele escondeu essa informação para sair da boca dele, pois se saísse da boca dela, seria nesses moldes. Além disso, ela perguntou se o Digo não achava injusto dele ter ajudado o Jean. O cara estava passando por uma situação de merda, estava a um ponto do suicídio, e ela não se importou com a vida, só para provar que estava certa. E ela fez isso só porque criticaram ela por ter feito os vídeos horríveis, com a intenção clara de afirmar a todo custo o seu ponto. E quando o Digo fez um vídeo resposta, ele fez apenas um react curto, respondendo ela. No vídeo é possível perceber que ele está irritado e cansado, pois foi puxado novamente para essa treta. Falei certo? Quem não estaria irritado? Se fosse um puta merda. E por ser um react, tem erros pequenos. E no vídeo resposta dela, ela usou essa margem que ele tinha esquecido das conversas para invalidar os argumentos dele, com esses detalhes idiotas. E além que ela imitou o jeito irritado e impaciente do Digo, e ela usou principalmente o Digo como um clickbait. E mesmo que o Digo tenha desmentido suas falas e mostrando como os argumentos dela são fracos, ela continuou defendendo seu ponto. Além disso, ela distorceu as falas do Digo e usou acontecimentos antigos para expor contradições e hipocrisias, mesmo que esses não tivessem relevância, uma forma desesperada de ganhar o argumento. Por fim,
o Digo decidiu não discutir mais, fazendo apenas um comentário no vídeo dela, respondendo os pontos realmente importantes e deixando o resto de lado. Logo após os conflitos com a Yasmin, um novo personagem apareceu, o ex-amigo do Abelha. Querendo chamar atenção para si, resolveu usar o Digo para representar sua raiva contra os canais de opinião, dizendo que eles eram o mal do século. A sua estratégia foi colocar o Digo na thumbnail, associando ele com o bigodinho da Segunda Guerra Mundial. Mas isso gerou a maior união entre os canais de opinião, que defenderam o Digo. Até mesmo a Yasmin o defendeu. E o Digo só fez um comentário direto no vídeo do ex-amigo do Abelha, falando para ele tocar a thumb e que ele seria processado. Inicialmente, ele não se importava, pelo que respondia nos comentários e pelo vídeo resposta que ele fez também. Mas ele tocou a thumb várias vezes e ainda fez 3 pedidos de desculpas, um pior que o outro, só por fazer mesmo. Esse foi o primeiro caso que o Digo processou alguém. Não foi a Haluka, não foi a Yasmin e nem as pessoas que xingavam ele no Twitter. Foi ele. O objetivo do processo era só apagar o vídeo. E após tudo isso, ele caiu no esquecimento e acabou destruindo ainda mais a sua reputação no YouTube, que já estava bem ruim. E depois de tantas coisas ruins que aconteceram com o Digo, ele tomou uma decisão: abandonar o canal principal e começar de novo com o KK Digo. Mas teve que mudar esse nome para Digo Mais, pois esse nome estava dando problemas. Um canal de react. Então vou fazer um canal de react que vai ser assistindo o vídeo da pessoa só assim. Direto no evento Sun em Fortaleza, com vocês o quadro! Onde ele poderia dar, enfim, mostrar o seu rosto. Algo que ele sempre quis, ser reconhecido. E ele também fez o live show, onde faz doações para streamers e fica se divertindo. Hoje em dia, ele está visivelmente mais feliz. E isso é o que importa. O Digo é muito mais do que só um cara que expôs os outros. Eu espero ter conseguido mostrar esse lado dele. E eu espero ter conseguido contar a história direitinho. Alguns eventos podem ter ocorrido um pouquinho antes ou depois do que eu mencionei. Mas essa é a história do Digo. Algumas coisas ficaram de fora, mas eu planejo fazer um vídeo contando tudo. E o que eu contei aqui foi baseado no que ele próprio compartilhou em podcasts e muito mais podcasts. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza de que vai curtir também meus outros vídeos. Obrigado por assistir e até uma próxima. Fui! Muito obrigado por ter se inscrito no meu canal, por ter guardado um espacinho na aba de inscrições para os meus vídeos aparecerem lá. Eu não esperava isso. Se você tem planos, tem alguns sonhos, se você tem algumas conquistas que você gostaria de alcançar e acha que tá muito difícil, que tá muito longe ou que é impossível, saiba que eu também era assim. Antes de eu voltar a postar os vídeos, eu olhava pro canal e falava: nossa, sério que você tá pensando em voltar com o canal? Você tá pensando em voltar a fazer vídeo? Pra quê? Você vai estar gastando seu tempo? Você vai estar fazendo por nada? Muito obrigado. De coração. Muito obrigado. Se você tem algum sonho, você acredita nele, vai em frente. Só vai.